Fala, igreja, como você tá? Você tá bem? Estamos aqui mais em um episódio. Seja bem-vindo a mais um podcast da ECP. A gente chama de ECPcast. E, cara, eu tô muito feliz de te ver aqui. Esse é o nosso quinto episódio, Dé? Ixi. Eu não sei que episódio é esse, É mas porque vai lançando em outras ordens. é Eu verdade. A gente perdi. vai gravando tudo de uma vez e depois a gente vai postando. Mas eu tô muito feliz que você, como igreja, você nessa comunidade ECP e as pessoas também que não são daqui, estão dando feedback muito positivo. E isso é maravilhoso ver as pessoas sendo alimentadas por essa mesa que está sendo com várias pessoas incríveis e aqui não é uma exceção. Estamos com um casal incrível, Thiago e a Raiza. A Top. gente está no mês de liderança dos jovens, né? A gente Legal. está falando com a liderança dos jovens. E quem são vocês? Se apresentem. Poxa, muito bacana. Levisão, André, muito bacana estar aqui com vocês. Eu sou o Thiago Duarte, mais conhecido como Thiaguinho. Confesso para vocês que eu não entendo isso. Nem faz sentido. Uma Né? pessoa de 1,90 de altura ser apelidado por Thiaguinho, mas sou o Thiago, muito bom. Sou marido da Raiza, pai do Enzo. Enzinho. E é isso. Enzo é um loirinho que ele Enzo fica é um correndo alemãozinho pelos que corre por corredores aí. da igreja batendo figurinha. Só no bafo. É verdade. Bom, ele é bom. Verdade. Legal, gente. Um prazer, uma alegria estar aqui com vocês também. E eu sou a Raiza, a Raiza do Thiago e a mãe do Enzo. Estou aqui na igreja, por incrível que pareça, vai fazer 20 anos já, Uau. passa rápido. Uau. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Muito Legal. bom. Cara, não te apresentei. Que é Bom, você? eu sou o André Duarte. Não sou primo dele, mas também sou Duarte. É isso. Tá em Tudo casa. nosso. E é Gente, isso, mais um aí. Uma coisa que eu tava pensando a gente sempre começa falando sobre, inclusive se você assiste a gente, você já sabe que a gente sempre começa falando sobre experiência com Jesus. Acredito que hoje também não vai ser diferente. Então eu queria ouvir de vocês como começou a caminhada de vocês com Jesus, como foi o encontro de vocês com Jesus. Se vocês quiserem contar junto, se é junto, separado, vocês podem ficar à vontade. Legal. Bom, a minha caminhada com Cristo é uma caminhada muito maravilhosa, na minha opinião, porque na realidade eu tive o privilégio de nascer no berço evangélico, né? Os meus pais, eles já seguiam a Cristo, e quando eu nasci, nós frequentávamos a Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus ali nós ficamos ali cooperando com os irmãos durante aproximadamente quase 23 anos. Então, ali foi onde eu cresci. Quem pegou. Ali foi onde eu cresci, tive as minhas primeiras experiências com Deus, e ali vocês sabem como é que funciona a Assembleia, né? A Assembleia de Deus, você saiu do berço, já te coloca um instrumento na mão e você, em vez de ser uma madeira, de repente já é uma clarinete, né, na mão. E não foi assim, não foi diferente comigo. Então, lá na Assembleia de Deus, aos 6 anos eu aprendi música. Meu primeiro instrumento foi uma clarinete, uma flauta. Foi o primeiro instrumento foi uma flauta, e depois foi uma clarinete, e aí depois fui pro sax alto, depois a gente Caramba, foi, essa eu não sabia. e aí depois fomos pro sax tenor. Pra você ter ideia, eu toquei até barítono. Barítono é maior que eu, né? É maior que eu, mas a gente conseguiu tocar. E também a gente cooperava ali no grupo de louvor, e durante um período, inclusive, a gente nós fizemos parte da liderança dos jovens também, compartilhando ali na mocidade, né, com o pessoal, trabalhando com eles, na parte da regência, na parte da música também, e dos encontros. Então essa foi o meu início da minha experiência com Deus, né? E, quer falar um pouquinho da sua? Você que sabe. Desculpa, mas é só um parênteses. O meu avô, ele sempre conta, ele também nasceu de um berço evangélico, mas ele sempre tem uma data que é o Perfeito. divisor de águas dele, que é o 18 anos. Você tem essa data? Tenho Tipo, também. esse divisor de águas, Tem assim? também, foi mais ou menos. E coincidentemente também foi parecido, porque você nasce, quem nasce no berço evangélico, ele vem seguindo os passos do pai mesmo, né? E não foi diferente comigo. E de fato, quando eu entrei na faculdade, acho que quando eu entrei na faculdade foi um baquezinho, porque a gente sabe como que é pro cristão ter o convívio lá fora, né? As investidas, os ataques e as oportunidades, elas começam. E então, nesse momento ali, teve um
perguntas, as perguntas que são comuns entre todos os jovens e adolescentes, perguntas, e eu também tive as mesmas perguntas, mas efetivamente com 18 anos foi quando eu me firmei nos pés do Senhor novamente, no sentido de não era o Tiago que nasceu no berço evangélico, mas era efetivamente o Tiago que conheceu a Cristo efetivamente como ele é. Né? Então, acho que com 18, 19 anos também foi o meu divisor de águas também. Top. Então foi no meio dessa vou, não vou. Entendi. Foi Legal. exatamente isso. E o seu, Raíssa? Como foi? Minha história é completamente diferente. E é legal, porque daí eu acho que a gente vai se completando, né? Isso aí. Eu não nasci num lar evangélico, não nasci num lar, né, cristão. Na verdade, minha família, a gente não ia em nenhuma igreja, né? Falava que era católico pelo fato, acho que talvez, do não praticante que fala, né? Mas não tinha hábito de frequentar. E foi através do meu irmão que a gente conheceu a Cristo, né? Meu irmão, ele tinha na época, acho que uns 15, 16 anos mais ou menos. E aí ele começou a namorar com uma menina que era de uma igreja, ela era da Sara Nossa Terra e que era ali na Angaturama, né? A Angaturama ali fez muita história de igreja, né? E meu irmão, ele era, gente, da pá virada. Aí quando ele começou a ir para igreja, meus pais acharam ele mudou tanto. Não, alguma coisa acontecendo com esse menino, né? E aí foi quando eles convidaram meu irmão, né? Não, meus pais começaram a ver a mudança no meu irmão e aí queria entender o que estava acontecendo. E aí foi quando meu irmão falou, não, eu tô namorando com uma menina, que ela vai na igreja e tal, e chamou a gente para ir pra igreja. E aí foi assim que eu conhecia Jesus. Eu tinha nessa época mais ou menos uns 7 anos quando eu comecei a ir pra igreja, na Sara Nossa Terra. E aí foi interessante porque é tudo muito intenso na minha vida, né? Então a gente começou a ir pra igreja, então eu comecei a ir com 7 anos. Quando eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, meus pais se batizaram nas águas. Então, e eu era criança. E eu lembro que eu queria muito me batizar nas águas, né? Caramba. E aí não tinha um tanque Batismal. Isso. E aí tinha que ser em um lugar que tinha uma piscina para fazer. Então tá bom. E foi todo mundo para lá. E aí eu lembro que eu queria muito aquilo, porque afinal de contas, como assim? Todo mundo ali ia estar com Jesus e eu não, né? Era isso que eu pensava. Todo mundo ia ali mergulhar, ia uma vida nova com Jesus e eu ia sair do mesmo jeito, né? Aí eu lembro que o pastor falou, não, filha, mas não é do mesmo jeito, você é nova, você é criança ainda, né? Eu sei que no final da história conseguiram convencer o pastor e eu fui batizado também. Eu tinha mais ou menos uns 10 anos, o que para mim é bem difícil, porque de fato eu era criança. E não dá muito certo isso, né? Eu sei que quando eu vim para cá, eu falei com o pastor Daniel na época que eu queria ser batizada de novo nas águas, porque para mim aquilo não fazia sentido. Eu falava assim, não, pastor, mas eu era muito criança. Ele falou, não, filha, mas o pastor que te batizou, ele sabia o que ele estava fazendo. Se foi feito, não pode fazer de novo. Tanto que eu, por várias vezes, tentei ser batizada aqui de novo. Várias vezes eu queria. E até um batismo nas águas estava eu lá querendo ser batizada. E aí, quando, né, enfim, nesse encontro com Jesus, eu tinha mais ou menos uns 8 anos que eu comecei a ir, e com 10 eu fui batizada. Mas quando eu vim para cá, eu tinha 18 anos. E por incrível que pareça, umas 3 ou 4 vezes que o pastor chamou aqui na frente para aceitar Jesus, eu vim de novo. Caramba. Porque acho que é esse impacto de Jesus, né? Claro que a gente vai conversar aqui, mas eu tive um hiato aí de distância, eu me distanciei dos caminhos do Senhor. Então, esse reencontro, né, que eu queria tanto com Jesus. Mas a minha experiência, apesar de ser criança, isso que é interessante, de ser muito nova, eu tenho muito claro na minha cabeça, assim, o impacto que foi aceitar Jesus mesmo criança. Então, eu lembro que todas as minhas amigas do prédio, eu queria levar para a igreja, da escola, a gente fazia, o Tiago é de louvor, imagina, eu não, né? Mas eu fazia música de criança pra gente e tal. Então, foi um encontro, né? Eu acho que essa diferença, no meu caso, que não nasci num berço evangélico, quando eu tive essa proximidade com Jesus, foi muito forte, ainda sendo criança. Entendi. Esse negócio de criança é engraçado, cara, porque a gente tinha EBD, a minha aula era com a Clarice. Aí eu lembro dela contar alguma história de um conhecido dela, não sei. Aí, esse conhecido dela, hoje eu entendo, ele não era convertido, tipo, ele meio que se desviava, se convertia e desviava. Aí ela contou isso pra uma criança, ela contou assim, fulano deve ter aceitado Jesus umas 12 vezes, uma dessas valeu. Eu, na minha mente, eu tenho que aceitar Jesus várias vezes pra valer. Quem sabe uma Então, eu ali com 5 anos, 6 anos, quer citar Jesus? Quero. Todo culto, eu era ali o cara. Ai, que alívio, não foi só eu. Eu me identifiquei, cara, muito E teve legal. uma vez que o pastor falou pra mim, eu vim aqui na frente para citar de novo Jesus, aí ele falou assim pra mim, filha, você já aceitou Jesus. Não precisa
mas vira aqui na frente, né? Mas você sabe da onde vinha, tipo, esse sentimento de eu preciso ir de novo? Eu acho, Levi, que estava muito ligado com o reconhecimento da necessidade que eu tinha de Cristo, de entender que eu estava nesse processo. Foi quando eu voltei eu tinha 18 anos, foi quando eu voltei para a igreja, né? Então, eu reconhecia que parece que é meio balela, mas eu tinha muito forte assim, meu Deus do céu, eu sou pecadora, eu preciso muito de Jesus, né? Então eu reconhecia muito os meus erros, as minhas falhas, eu falava, eu preciso aceitar, ele precisa me aceitar, não eu aceitar ele. Eu vinha pra frente mais ou menos, tipo, me aceita de novo, né? Então era Entendi. mais ou menos esse sentimento. Tá. Gente, vocês ingressaram, como vocês conheceram? Porque, pelo que eu entendi, você era de uma igreja Sim. e a Raíssa já estava aqui, com Já, 18. já. Você veio pra cá, como que foi isso? Na realidade, eu não sei se vocês sabem, mas algumas pessoas eu sei que sabem, mas a nossa história tem uns pontos aí bem interessantes. Na realidade, eu conheci a Raiza com 6 anos de idade. Ô, louco. Aos 6 anos de idade, eu conheci a Raiza. E por quê? Porque nós estudamos na mesma escola. Nós estudamos no SESI, era no SESI ali 211, que fica ali perto da Vergueiro. No metrô Alto do Piranga, do lado do metrô Alto do Isso, Piranga. atrás do metrô Alto do Piranga. É um SESI menorzinho, pequenininho, e ali foi onde nós nos conhecemos. Eu e a Raiza, nós estudamos na mesma sala, da primeira até a 8ª série. Foi. E aí tem até um temperinho a mais, inclusive, porque o pastor Paulinho que regressou aí da Irlanda, que está conosco, não foi só eu e a Raiza, foi eu, a Raiza e o Na Paulinho. mesma Da sala. primeira até a 8ª série juntos, na mesma Fazendo sala. trabalho da escola, indo um na casa do outro fazendo trabalho. Sempre junto. A Raiza até... Caramba. A Raiza, eu estreitei o meu relacionamento com a Raiza um pouquinho mais depois da 5ª série, mas eu e o Paulinho, por exemplo, gente, literalmente da primeira até a 8ª série, indo na casa um do outro, fazendo bagunça. Várias vezes a gente saía do SESI e ia fazer trabalho, a gente ia almoçar na casa do Paulinho, comia toda a comida dele lá. Então, assim, então foi dessa forma que eu e a Raiza, por exemplo, nos conhecemos. Entendi. Então, aos 6 anos, então... Ficamos da primeira até a 8ª série na mesma sala. E aí, quando terminou, na época não tinha ainda 9º ano, hoje é 9º ano, né? Uhum. Na época até a 8ª série. E quando chegou a 8ª série, meio que deu aquela dispersada da turma toda, né? Porque cada um vai para uma escola diferente e Ensino tal. médio, né? Ensino médio. E aconteceu com a gente também. Eu fui para uma escola na Vila Mariana, no Brasílio Machado. E você foi para onde mesmo? Pro Colégio Modelo. Para o Colégio Modelo. E aí, após esse interrompimento aí do ensino médio, nós não nos vimos mais. Foi um corte mesmo, e eu acredito que a gente ficou aí aproximadamente uns 10 anos sem se ver, sem se falar. E seguimos cada um a sua vida mesmo, né? Depois de 10 anos, Como assim, você e o André não vão saber o que eu vou falar agora, mas na época do MSN ainda. Nós não sabemos o que é isso. Vocês não sabem nem o que é isso. Agora a galera... Agora é WhatsApp. Né? Nostalgia aí, pode Cara, que tá vendo? Eu sei, mas muito pequeno. Eu sentava pra conversar com minha prima na MSN. Então. Não, a única coisa que eu vi era meus primos, Priscila, Jefferson, tudo MSN direto, eu colava lá na casa deles. Aí no MSN eu encontrei uma amiga nossa, que era uma amiga em comum, Que estudou com a gente. que estudou na mesma sala com a gente, e eu perguntei, e aí, você tem visto o pessoal, você tem contato com alguém? E ela falou assim, poxa, eu tenho contato com algumas pessoas. Eu falei, passa os seus contatos que você tem aí, e eu passo os que eu tenho aqui. E nessa lista de contatos aí que ela me passou, eu adicionei a Raiza lá. Mas assim, eu adicionei a Raiza e não foi um negócio que a gente já adicionou e começamos a conversar. Eu adicionei. Eu não entrava ela não nunca. entrava. Então, assim, adicionamos lá e vida que seguiu, né? Aí, pouco tempo depois, pouco tempo depois, eu confesso que que eu tava lá conversando e tal, e de repente a janelinha do MSN subiu, Raiza Online. Eu falei, Raiza Online? Será que é a mesma Raiza mesmo, né? Não, só um adendo aqui, né? Olha como que o Thiago é de relacionamento. Ele fala com todo mundo, manda mensagem pra todo mundo, né? Não, eu peguei a lista e saí dando um oi pra geral. Oi pra geral. E aí, quando a janelinha da Raiza
a janelinha da Raiza subiu, eu falei, poxa, será que é? E aí foi quando eu entrei em contato com ela, de fato, era a mesma Raiza, e aí nós começamos a conversar. Não, e eu lembro que daí, quando apareceu, aí o Tiago, né, veio falar comigo. Ah, o Tiago do SESI, só que Tiago, tinha 4 Tiagos na nossa sala, né? Tiago, naquela época, que nem Enzo hoje em dia, entendeu? Aí o Tiago, qual dos Tiagos, né? Aí tinha foi 4. quando ele identificou, eu, E quando nós voltamos a conversar ali, gente, foi. Nós éramos amigos, não tinha nada, não rolava nada, era amizade mesmo. Não, na verdade, ele ficava É. no SESI mandando flores, cartinha com coração pra mim. Deus sabe. Inclusive, eu tenho uma prova disso. Até Arrasou. hoje, no nosso casamento, a gente tinha uma agenda. Posso falar dessa parte? Já sei ia falar? Já tô falando, nem sei. Spoiler. É, e tinha uma agenda da escola, né? Do próprio SESI que eles entregavam. E aí, no último dia, sabe esse negócio de deixar um recado pro outro na camiseta, que escreve e tal? E aí o pessoal fez, a gente fez na camiseta e na agenda. Então, todo mundo fez desenho, escreveu tal, e o Tiago fez lá, como que chamava aquilo na época? Era grafite. Grafite. Na época. E aí ele fez com o meu nome e tal, não sei o quê. E eu guardei essa agenda, gente. Quando a gente foi casar, eu falei, Tiago, acho que eu tenho uma coisa que você não vai acreditar. Olha quantos anos depois eu tinha. E nós mostramos na retrospectiva do nosso casamento. Eu falei, já estava. Como A gente nem sabia. Você E o acredita, pessoal gente? brinca que é história de filme, né? Porque Muito dificilmente você conhece a pessoa na escola e você casa com a pessoa, Isso né? daí é roteiro de comédia romântica, gente. Já tá pronto, já. Novela mexicana. É, coisa já assim. tá pronto. E aí nós começamos a conversar e assim, a nossa sala na época, a gente era uma sala muito unida, então, e a gente brincava muito, a gente era muito, sabe, tinha uma Era. amizade muito gostosa. E quando nós retomamos a conversa com a Raiza, a gente ria no MSN, e a gente ria lembrando das professoras. Verdade. Tinha um professor que era o professor de história, que ele tinha os dentinhos assim, e quando ele ria, ele fazia assim. Então, a gente ria por horas. E ficamos durante bom tempo conversando ali no MSN. E aí até que teve um determinado dia que eu falei assim, poxa, Raiza, a gente era tão amigo e aqui a gente tá com umas conversas tão bacanas, vamos marcar um dia pra gente sair pra comer e pra matar essa saudade e rir da mesma forma que a gente tá rindo aqui. E foi o que aconteceu. Aí saímos a primeira vez e de boa, nossa, rimos, a conversa foi tão gostosa que a hora passou e a gente não viu Os e garçons os já garçons expulsou a gente. Levantando as cadeiras assim na mesa, assim, tipo, Aí quando a gente prestou atenção, eu fui lá, era 4 da manhã e os Era garçons, isso? era quase 4 da manhã e os garçons já tipo assim, pessoal, será que vocês podem ir embora daqui? Deixa eu trazer uma cronologia aqui de tempo, só para situar. Nessa época que a gente voltou a falar, que nós saímos, nós tínhamos 23 anos? 22? 22 para 23, é isso mesmo. Só para se situar ao Nossa. tempo, né? Então, nós terminamos o 8º ano, nós tínhamos 14, 15 anos, e aí depois a gente retomou esse contato 22, 23 anos. é isso mesmo. Quase 23, 10 anos 22 não, depois. 23 anos. Quase 10 anos É. depois. Quase aí, né? Caramba. E aí a galera expulsou a gente do restaurante. Gente, a gente precisa ir embora, precisa dormir. E ali retomamos o nosso contato. E aí esse contato começou a ser mais frequente. Começamos a mandar mais mensagem, não tinha WhatsApp. Não tinha na WhatsApp, época. era Não, SMS. gente, não tinha WhatsApp, então era crédito. A gente ia lá e colocava crédito. E Gastava. gastava. Então, Uma prova de amor, né? Não, naquela época era prova de, né? E aí começamos a conversar e com muito mais frequência. E eu confesso para vocês que nessas idas e vindas, a gente saiu outras vezes, e todas as vezes que nós saímos, total amizade. Só que acho que na 4ª ou 5ª vez, a partir da 4ª ou 5ª Ele tava se arrependendo porque eu comia muito, né, amor? gente. A conta vinha cara, brincadeira, não é isso que você ia falar. Não era isso, não. Esses detalhes é um pouquinho mais pra frente. Ah, tá, desculpa. Então, assim, aí a partir da 4ª ou 5ª vez, aí eu confesso para vocês que começou a gerar um sentimento dentro do meu coração, no sentido de que, poxa, tão bacana, né? Conheço há muito tempo, nos damos tão bem, e aí, naquele momento, eu tomei uma decisão de pedir direção a Deus e começar a orar. Eu falei assim, eu tive outros relacionamentos e num determinado momento eu falei assim, olha, de fato eu não quero mais ter aí
ficar pensando em aventuras, pensando em alguma coisa ou outra. De fato, eu gostaria que a próxima pessoa que eu viesse a me relacionar, de fato, fosse uma pessoa que eu viesse a casar. E aí foi quando eu orei a Deus. Não comuniquei ela, não falei nada, estava orando a Deus sozinho, né? Falei assim, ó, se for a tua vontade, vai mostrando se de fato é um sentimento verdadeiro, ou se não for, tira do meu coração mesmo e bora. E aí, acho que quando foi a quinta ou sexta saída que nós combinamos e firmamos, nós saímos para comer, e durante o jantar, durante as conversas, eu falei para ela assim, olha, Raiza, eu queria falar algo para ti, eu não quero te assustar, mas eu confesso para ti que eu tô gostando de você. Tô na sua. Tô na sua. Nossa, eu tô gostando de você e eu gostaria de convidar você para orar comigo. E eu gostaria que a gente orasse junto para que a gente entendesse Foi isso mesmo. qual é a vontade de Deus para nós. E aí, qual foi minha reação? E comeu, né? Ela comeu, Tinha a boca pra não colocou responder. a boca pra não. E na realidade, eu não sei, eu acredito que você vai querer comentar também, a Raiz, ela tinha saído de um relacionamento recente, um relacionamento duradouro. Quando eu comentei com ela, de que eu estava interessado nela, né, que eu queria orar, né, ela falou que Não foi nesse ainda, foi no outro. Aí vocês têm que contar com mais detalhes. Mas nesse daí, só para complementar, quando ele veio, ele falou, tô gostando de você, não sei o quê. Na minha cabeça, a gente estava saindo mais uma vez para dar risada, porque estava super divertido, né? Porque a gente estudou junto muito tempo, então a gente viveu muita coisa juntos, né? Como amigos e tal. Então estava super legal. Quando ele falou isso, na minha cabeça foi assim uma quebra daquilo tudo que estava sendo tão legal para mim. Eu tinha pensado, entendeu? Como que eu vou continuar essa amizade? Ou se eu não entrar nesse relacionamento, como manter essa amizade? Eu acho que muitas pessoas passam por isso, muitos jovens também devem passar por isso, né? E aí, eu levantei, fui no banheiro, era isso que tinha acontecido, que eu lembro. Eu falei, Deus, eu não acredito, e agora? O que eu vou fazer, né? E aí, lógico que na hora, eu só acho que respondi para ele assim, tá bom, vamos orar. E morreu o assunto, mudamos de assunto, continuamos conversando e tal. Mas eu lembro que eu fui para casa aquele dia com essa coisa no meu coração, sabe? E agora? Se eu falo para ele que eu não quero nada, isso que tá tão legal, eu não quero que acabe, eu quero que a gente tá divertido e tudo, até porque foi que nem ele falou, a gente tinha acabado de sair de um relacionamento, então eu estava sem amizades, assim, né? E que isso é um grande erro, né? Que muita gente faz. Quando começa a namorar, começa a se distanciar dos amigos, né? E isso é muito complicado, né? E eu fiz isso. Então, eu estava muito sozinha, né? Então, para mim, aquilo estava sendo muito bom, muito importante, esse contato, assim, de amizade e tudo mais. E aí, ele falou de orar, e foi ótimo, porque foi exatamente o que eu fui fazer mesmo depois, né? Aí, enfim, a gente saiu 7 vezes, eu acho, 7 ou 8 vezes. Depois disso, ainda essa foi a terceira ou quarta vez, e ele teve coragem de pedir pra gente sair de novo, eu tive coragem de ir de novo. Nós continuamos saindo, e mesmo depois que eu avisei ela que nós estávamos orando, nós continuamos saindo e continuamos dando as mesmas risadas, né? Sim, ainda não tocou mais no assunto, toquei mais né? no assunto, e eu falei, tô orando do meu lado, você tá orando aí, e vamos lá. Só que aí, chegou acho que na oitava vez, Vou pagar a conta dessa menina. eu falei, Jesus, eu quero uma resposta, né? Então eu vou tomar uma atitude, né? E aí, naquele dia, eu falei assim, hoje vai ser uma saída diferente. Aí eu convidei ela, nós fomos num restaurante à luz de velas. Ô, louco. À luz de velas. Jogou lá em Não. cima, Na hora já, que eu né? cheguei. Não, fomos num Não restaurante tem à o que luz de fazer. Tá presa. tá ligado? musiquinha de fundo, tal, não sei o quê. Meia luz. Meia luz, louco. assim, tipo, eu lembro da cara dela, Levi, André. Na hora que a gente foi entrando nesse assim, ó, ela Imagina. foi fechando a cara assim, Não, tipo, e quando eu fico nervosa, eu dou risada quando eu fico nervosa. Aí eu comecei a fazer um monte de piada sem graça, né? nossa. Tinha na frente do negócio, na entrada do restaurante tinha uma fonte. Literalmente uma fonte, né? E tava ligada a fonte, jorrando água. Aí ela toda sem graça. Nossa, essa aqui é a fonte da juventude, vou pular aqui. Tipo, Não, nem fica falando as piadas que eu falei Só- agora. Nem fica nada falando. a Eu ver, nem gente, tinha o que nada a falar. ver. Eu tava desesperada. Eu tava tipo, desesperada. Eu não sabia o que bem isso fazer. mesmo, é bem isso. Traumatizou o Thiaguinho, cara. E eu tava lá. Nossa, E eu tava imagina. lá focado Na no missão. projeto, focado na missão. Focado na missão. E aí entramos, comemos tudo, aí chegou na hora de sobremesa, eu falei, Jesus, é na sobremesa que eu vou falar com ela, né? E aí foi dito e feito. Aí eu cheguei e falei assim,
Então, Raiza, eu efetivamente queria namorar com você e tal, não sei o quê. E ela deu uma resposta simples e direta. Ela falou assim: não quero. Nossa! Ela falou: não quero, eu quero namorar com Cristo. Eu falei: com Cristo? Tô nervosa. Aí eu falei: Que não, é o único eu relacionamento sério que eu eu vou falei, eu ter tô agora é com orando pra Jesus. eu namorar com ela, não, não, não. Então, e ela deu essa resposta mesmo. Ela falou assim: não, eu tô no momento agora que eu quero namorar com Cristo, que não sei o quê. E aí, tipo, né? Né? Tipo, eu falei assim, meu, restaurante caro, comida cara, e Da ainda tomei, coragem. e ainda tomei um não aqui dessa menina, né? Nem pra ter falado na entrada, né, velho? É Deixa pra falar verdade, né? sobre Então, isso. olhava a fonte e já voltava, né? Então, É. mas aí, eu falei assim, bom, Mas como bom brasileiro, você não desistiu, não né? desisti. Aí no meio quando ela falou isso pra mim, ficou aquele clima meio de cri, né? E eu falei, bom, vamos mudar de assunto, né? Aí mudei de assunto, começamos a conversar sobre qualquer outra coisa. Só que eu falei, não, eu preciso voltar nesse assunto. E voltamos no assunto. E aí a gente foi conversando, tal, finalizamos o jantar. E a partir daquele momento a gente começou a se relacionar efetivamente, começamos a namorar. Deu certo as orações e começamos a namorar. Então, Batalhou, né? então foi a partir daquele momento. Não Foi, desistam. Caraca, velho, sai foi com fora, 23 mano. anos. 23 anos foi quando a gente começou a namorar. E aí, depois que nós começamos a namorar com 23 anos, um ano depois que a gente estava. Deixa eu fazer um adendo. Sim, claro. Gente, olha que interessante. Quando eu saí do outro relacionamento, então o que eu fiz? Eu tive uma conversa muito séria com Jesus. Eu falei, Senhor, eu agora, que nem ele falou, que a pessoa que ele fosse se relacionar, ele queria que casasse. Foi a mesma coisa. Só que eu fiz uma lista e eu escrevi características. Né? Então eu falei, Senhor, eu gostaria que ele viesse, que o meu marido, né, viesse de berço evangélico. E fui colocando uma lista lá, né? Coloquei características físicas. Alto, loiro, Esqueci alguns olho detalhes. azul. Exatamente. Falei, Jesus, você é perfeito, né? Perfeito. Deus responde a oração. E, gente, foi tão legal que, assim, de verdade, eu fiz essa lista. E aí, quando ele pediu em namoro e tudo tal, eu peguei essa lista e eu fui fazer o checklist. Gente, e assim, muito interessante. E eu tinha colocado assim, Senhor, nesse próximo relacionamento, eu quero que ele me peça em namoro e que ele fale pra gente orar e que ele me peça em namoro pros meus pais. Eu quero que seja tudo certinho. Só que a gente já tinha 22, 23 anos. Então, teoricamente, como ele já tinha namorado eu também, geralmente o que você imagina? Que um próximo relacionamento não vai ser assim, formal, como se a gente tivesse 15, 16, 18 anos, sei lá, né? E aí eu tinha colocado que eu queria que fosse desse jeito, né? Que ele pedisse para os meus pais, que ele viesse de berço evangélico, um monte de detalhes. E eu chorava vendo aquele ali. Eu falei assim, gente, Deus é um Deus de detalhes. Ele é um Deus de detalhes. A gente pode achar que às vezes é um detalhe bobo, mas nada passa por desapercebido. Não significa que ele vai fazer tudo. Mas eu achei muito interessante, porque nesse caso Deus foi detalhista e ele foi lá comigo no checklist. Começamos a namorar. Até um adendo, já teve história de pessoa aqui nas gravações eles falando, não, porque quando eu pensava no meu marido, era desse jeito e pensava na lista e Deus honrava os detalhes, cara. Veio pra confirmar mesmo. Mais pra frente vai sair. Deus ele é cuidadoso, né, gente? Não, já saiu, foi a Michelle, pô. A Não, Michelle não, teve mais ainda. Teve? Teve mais, vocês vão Ixi. ver. Mas olha só, isso é pra gente ver, porque Bom. a gente tem, sabe, Levi, essa percepção de que Deus não se atenta a esse tipo de detalhe, que é só coisas espirituais. E na verdade não, ele é pai. Né? E Ele é como um pai, ele se atenta a todos os detalhes da nossa vida. Não significa que ele vai fazer todos os detalhes, é porque tem detalhe que não vai fazer sentido, que não vai ser bom pra Entendi. gente. Mas ele é um pai de amor, então eu me senti muito amada nesse aspecto. Também me sentiria se algum requisito não tivesse sido atendido, mas assim, eu acho que por toda a história, que aqui não vai caber por uma questão de tempo, que eu tinha vivido, eu acho que foi um cuidado dele comigo, sabe? E aí foi isso. Eu nem lembro se eu te mostrei essa lista. Devo ter mostrado, não sei se eu mostrei. Queimei a lista, né? Cara, mas é uma coisa muito preciosa. É sobre a paternidade, a questão de ser específico. Porque vocês são pais, eu sou filho, eu sei, mano. Por exemplo, eu vou usar vocês. Se o Enzo pede pra vocês, eu queria um Danone de morango. Você chega com um Danone de uva, pô, Uhum. entendeu? Então é sobre ser específico com Deus, eu acho que é uma característica da paternidade dele. Com certeza. Que se ele se apresenta como pai, eu acho que quando Jesus fala sobre a maneira de pedir, que vocês não sabem o que vocês não sabem pedir, quando ele fala isso, eu acho que ele tá falando muito mais sobre
vocês não entenderam a paternidade de Deus, sabe? Porque se vocês tivessem entendido a paternidade de Deus, vocês entenderiam que isso é específico, é um passo de fé. Cara, tem um livro, A Quarta Dimensão, do David Young Cho, fala exatamente disso, cara. É Ser específico com Deus. É muito lindo, assim, o quanto ele se importa, né, com os detalhes da nossa vida. E aqui um outro detalhe que passou, quando a gente estava conversando pelo MSN, que o Thiago comentou, eu lembro que eu estava nesse processo muito difícil e ele foi muito usado por Deus ali, né, para me encorajar. Eu estava muito devastada e aí ele foi muito usado por Deus. Eu lembro que quando a gente nem finalizou a conversa no MSN, eu estava em prantos. Eu falei para ele assim, ó, não dá, tal. Saí, fui pro quarto. Gente, eu lembro, eu tenho assim claro, eu deitei literalmente com a cara no chão, assim, totalmente no meu corpo inteiro no chão do meu quarto e eu chorava e eu orava e ele foi usado muito naquele momento. Eu precisava daquilo. E aí foi muito forte, assim, foi um momento que eu tive com Jesus, assim, mas foi muito, 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 muito forte mesmo. Foi um divisor, assim, aquele momento. Eu acho que a partir daquele dia, a gente nem tinha se encontrado pessoalmente ainda. Não. Foi o primeiro os primeiros contato. contatos Então, por isso que eu não queria perder aquilo, porque estava sendo muito precioso para mim, né? Tudo Legal. aquilo. Tinha muita coisa envolvida que ele nem sabia, nem imaginava, né? Aí você ia falar que 1 ano depois. Depois aí começamos a namorar, tudo direitinho, e aí depois, 1 ano depois, eu pedi ela em casamento. Pedi ela em casamento. 1 ano de namoro. Com 1 ano de namoro, eu pedi ela em casamento. E aí foi muito bacana, porque eu fui na casa dos pais dela, e falei com a mãe dela, falei com o pai dela, tudo. Não, você tem que falar que quando você me pediu em namoro, a reação do meu pai. Meu, gente, vamos lá, gente. Eu não sei se vocês conhecem o meu sogro, o pai da Raiza, mas ele, quem não conhece ele, tem uma percepção que ele é meio fechadão. Ele tem um bigodão grandão assim, tem não sei o que, tal. E aí eu falei assim, meu, tem que falar com o pai dela, né? Eu vou pedir ela em namoro lá. Aí ela me levou na casa dela, e aí o pai dela tava no quarto. Aí fiquei na sala esperando ele sair e tudo, né? E aí ele saiu da sala. Saiu assim com a cara meio com os braços cruzados Foi assim. bem fechadão mesmo, ele tava. Desse Tava jeito assim, morrendo de medo. desse jeito assim. Que medo, cara. Aí Eu tava com medo. ele foi rodeando a sala assim e tal. E ele, antes de falar nada, ele nem deu boa noite, nem falou nada comigo. Ele falou assim: eu tenho uma pergunta pra te fazer. Aí eu falei: pronto, né? Vai perguntar do que eu trabalho, do que eu faço aqui, como que eu quero com a minha filha, quais as intenções, não sei o quê. Aí ele: você quer saber a pergunta? Aí eu falei assim: quero, né? Quero saber, claro, né? Quero saber. Aí ele falou assim: que time você torce? Não acredito. Aí eu falei assim, eu sou tricolor, né? Eu sou São Paulino. Ele falou assim: você sabe por quê? E, gente, com a cara fechada. Com a cara fechada aqui, ó, olhando aqui, ó. Aí ele: você sabe por quê? Aí eu falei: não sei. Aí ele grudou na Raiza do lado Ele aqui. se abraçou. Ele se abraçou com ela. Porque aqui tem um bando de louco. Você acredita ali? Né? Então, toda aquela cara de bravão desmoralizou ali naquele momento ali, né? Então, foi de fato muito engraçado. Mas eu tenho um relacionamento muito bacana com o meu sogro, com a minha sogra, né? E, inclusive para desmistificar isso, né? Tipo, não gosto da sua sogra, não gosto. Meu, gente, quando eu entendo que quando Deus está no negócio, as coisas dão certo, né? E afinal de contas, quando a gente casa, quando a gente começa a namorar, é com a família, né? A família, a família é um indicador, inclusive daquilo que está indo pelo caminho certo, né? Quando você vê Cristo, quando você vê as coisas dando certo, quando a família reconhece, quando a família entende o propósito, quando a família entende as intenções, tudo fica bom. Então, desde o início eu tive um relacionamento muito bacana com minha sogra, com meu sogro, e é isso, né? Aí eu vou contar quando eu fui na sua casa agora, rapidinho. Aí fui eu na casa do Thiago, conheci os pais dele. Lembrem-se que quando eu fico nervosa eu falo besteira. Guardem esse Bem, detalhe. essa história, gente, muita gente aqui na igreja sabe, né? Muita gente que também já saiu, eles tiram sarro da minha cara. Ficou marcada essa história, porque na época eu estava aqui, então tinha o grupo de jovens que andavam comigo e eles acompanhavam e sabiam da história. Pois bem, então eu na casa do Thiago, o pai dele, a mãe dele crente, todos eles crentes. Falei, ai, que bênção, glória a Deus, né? Assembleia de Deus, né? E aquela mesa, e toda a gente foi jantar e a mesa, e a família inteira, tava as tias. Gente, pensa no meu constrangimento.
que eu fui na casa dele, tava mais do que a família, tava tio, primo, todo mundo queria conhecer quem que era a menina que ele estava namorando. Pois bem, aí eu falei assim, Raiza, por favor, Raiza, se concentra, sabe? Seja calma, né? Fala pouco, come pouco, né? Tomando cuidado ali. Importante. Pois bem, gente, eu fiz tudo direitinho, né? Até na hora de ir embora. Quando foi para me despedir, dei tchau para todo mundo, cheguei na porta. Eu não precisava ter feito aquilo, eu já estava indo embora. Eu virei, deu tchau para todo mundo, tá? Eu virei para eles e falei assim: então tá bom, gente, ó, Jesus, hein? Do nada. Jesus, Do nada, mandou um aqui, ó, e parecia um Mano Brown, né? Jesus! Eles olharam pra minha cara assim, tipo, Tipo, até aquele momento tava rolando a minha mãe e meu pai, tipo, né? Aí quando ela foi embora e fechou a porta, a hora que fechou a porta, eu não acreditei. aonde meu Ele filho ficou me foi? olhando. Que susto a galera. Mandou um aqui, ó, mandou no peito aqui, ó, Jesus. Imagina a galera assistindo, tipo, Jesus. Não, o meu pai, imagina meu pai, né? Tiozão da Assembleia, né? Regente do coral, né? Tipo. Gente, não façam isso no final. Fiquem, se comportem. Não façam no final. Foi mais ou menos essa, né? E aí ele me pediu em casamento, né? Não. Tem muita história. A gente vai contando todas as histórias, né? Mas assim, foi um constrangimento para ele, coitado, porque Nossa. me levou num restaurante caro, e bem legal e tal. Quando ele foi, eu não sabia. Eu tinha preparado, porque para mim era um ano de namoro. A gente foi no dia que a gente comemorou um ano de namoro. Então a gente foi jantar na minha cabeça para comemorar um ano de namoro. Chegamos lá, de repente, no meio do jantar, ele pega e começa a ajoelhar do meu lado. Eu comecei a puxar ele. Falei, o que você está fazendo? Levanta daí, está caindo. O que está acontecendo? Eu não estava entendendo. Eu sabia se Tá passando mal? eu não estava entendendo, ajudando ele. E o pior, eu puxando ele querendo ajoelhar, eu puxando ele. Eu ajoelhando pra abrir a. O garçom veio para entender o que estava acontecendo, né? Enfim. Aí pedi casamento, mas dessa vez eu falei sim, né? Não passou sufoco, né, cara? E aí foi isso, como história de casal e casamos. Tem alguma coisa que você vai falar? Gente, é assim, nesse processo de casamento, a gente sabe que casamento nasceu no coração de Deus. E quando a gente entende a direção de Deus para nossas vidas, eu acho que Deus ele cuida, né? Você comentou sobre a paternidade de Deus e não tem como, Levi, André. O nosso processo de casamento foi muito bacana, né? Porque a gente viu a mão de Deus em cada detalhe, gente, em cada detalhe, sabe? Eu lembro das experiências. Eu lembro que eu tinha um carro, né? Eu tinha um carro, aí para esse processo do casamento, eu vendi esse carro para tentar juntar dinheiro e comprei uma moto. Caí na besteira de comprar uma moto, uma motinha para ir trabalhar, para economizar dinheiro, né? E aí teve um dia que eu precisei, na realidade ela precisou ir na faculdade, eu acho que na pós, alguma coisa assim, entregar um documento e ela falou assim, Ti, eu me atrasei aqui e não dá para ir de carro, você consegue me levar de moto? Eu falei, claro, consigo. Aí saí de casa, peguei ela e quando eu estava indo em direção da casa dela, eu passei em uma casa e tinha uma placa de vende, tinha uma placa de vende na casa. E eu tava de moto, eu falei assim, eu vou pegar ela, quando eu voltar, estiver passando aqui de volta, eu vou parar, vou pegar o telefone pra gente ligar depois aí pra ver as informações dessa casa que tá à venda aí. Conclusão, peguei ela, subi na moto, quando eu voltei, nem lembrei de nada, a gente foi lá pra faculdade, tudo, e ela entregou o documento, quando a gente tava voltando, eu também não me lembrava, ela na garupa me cutucou, Thiago, para aí, encosta a moto, na onde? Na frente da casa. Ô, louco. Na frente da casa, eu falei assim, o que foi? Aconteceu alguma coisa aí, tá tudo bem? Ela, não, eu tô vendo esse telefone aqui dessa casa aqui, e vamos pegar pra gente saber as informações? Aí foi quando eu lembrei, eu falei assim, eu queria ter pego o telefone, né? Naquela época, gente, 22 anos, 23 anos a gente tinha, tava ainda no início da carreira, salário lá embaixo, eu mais ainda do que ela na época, mas mesmo assim nós ligamos, né? Aí chegamos ligamos lá para a corretora, essa casa aqui custa tanto.
Aí eu falei, nossa, Deus abençoe, obrigado. Ela, não, mas você tá querendo comprar uma casa? Eu falei, não tô querendo comprar uma casa, não. Eu tô querendo comprar. Eu tô pensando num apartamento. Eu não sei nem a que eu tô ligando aqui pra vocês. Não. Ela, não, peraí, eu tenho uma casa pra te mostrar. Eu falei, amiga, eu não quero, eu não tenho dinheiro pra comprar casa. Eu não sei nem por que eu liguei com você. E essa corretora, meu, sabe como é que é corretor, né? Ela começou a me ligar todos os dias. Ó, eu tenho uma casa para te mostrar, eu tenho uma casa para te mostrar. Vem, ó, você não quer ver minha casa? Eu falei, Raiz, essa mulher não vai me deixar em paz. Vamos lá ver essa casa, porque aí a gente vê a casa e já sabe que não vai comprar. E, e aí a gente desvincula mesmo e ela para de encher a gente. Aí ela, tá bom, vamos lá. Aí marcamos de ver o raio dessa casa. E aí chegamos lá, gente. Chegamos lá, abriu a casa tal, e começamos a olhar assim a casa. Eu confesso que o coração foi ficando assim desejoso, né? Querendo, né? Mas eu sabia que de longe estava fora dos nossos orçamentos tal. E foi muito engraçado, começamos a ver os cômodos da casa. E teve um determinado momento que eu estava perto da corretora e a Raiza se distanciou um pouquinho de mim. E aí, daqui a pouco, eu tô conversando com a Raiza, aí eu olho para a Raiza. Desculpa, é isso. Eu tava conversando com a corretora e daqui a pouco a gente olha pra a Raiza tá esfregando a mão nas paredes. Assim, ó. Fazendo Descalça. descalça. Aí a corretora olhou pra mim, Tiago, o que a sua namorada tá fazendo ali? E a Raiza assim, ó. E descalça, e andando na sala. E Pô, já vem até o versículo já, né? E ela aqui, ó, esfregando a parede da coisa e andando. Aí eu já me liguei e falei, nossa, mano, não acredito. Aí eu falei, não, deixa ela lá. E levei a mulher para outro cômodo. E levei ela para outro cômodo, né? E a Raiza, aonde eu tocar, possuirei, aonde eu colocar as plantas dos meus pés. Então, e declarando mesmo os versículos mesmo, né? E aí, beleza. Conclusão, chegou ali, ó, a casa é tanto. Aí eu falei, nossa. Falei, obrigado, né? Eu pensei comigo, né? Pensamos, olhamos um pro outro, obrigado. Aí ela falou assim, não, mas você não tem interesse na casa? Eu falei, não, gente. Eu falei, ó, eu vou pensar. Eu vou pensar. Aí eu falei assim, mas sabe o que que é? Eu olhei assim, tava precisando dar uma pintadinha na casa, trocar um piso aqui. Aí eu falei, mas aqui que precisa de uma reforma. Aí ela virou pra mim, você entende de reforma? Aí eu falei, Manjo muito de manjo, né? reforma. Claro que eu sei. Aí ela falou assim, ó, então se você tivesse que fazer uma reforma aqui nessa casa, você ia gastar quanto? Aí eu chutei o pau da barraca, joguei lá em cima. Ela falou assim, então essa é a sua proposta? Aí o coração já bateu mais forte. Eu falei, é. E sabe aquela proposta de que, para dizer não mesmo, sabe assim, aquele valor que você joga para encerrar o assunto? Então tá bom, eu vou fazer essa proposta pro proprietário. Vou fazer essa proposta pro proprietário e a gente volta a se falar. Não deu um dia, acho que no dia seguinte a mulher me liga, olha, o proprietário quer falar com vocês lá na imobiliária. Aí eu falei, Raiza. Pra se livrar. Ela tá se Raiza, estendendo, né? o que tá Eu acho que ela acontecendo? não deu a resposta que ele tinha aceitado, não? Não, ela falou assim, olha, ele talvez aceite, mas ele quer conversar com vocês na imobiliária. Meu, no dia seguinte marcou 6 horas da tarde, final do expediente, imagina. Aí, para ajudar, 5 horas da tarde, o que acontece quando dá 5 horas da tarde? Para os trabalhadores, a chuva cai. Então, começou a chover um pé Nós d'água. somos de moto? E aí, ó, essa hora, saindo meio atrasado, Trânsito. o único, tá chovendo, tá trânsito, e o negócio é lá perto da Vila Mariana. O único jeito de chegar a tempo nessa reunião aí com a imobiliária é de moto. Aí, beleza, vamos de moto. Só que eu só tinha uma capa de chuva. Eita, Aí, ela... Muitas aventuras, gente. A aí vida ela- com Jesus é uma vida de aventuras. Aí ela colocou a capa e eu fui sem capa. Fui encharcado. Chegamos lá e tal, com a motinha. Chegou 2 meninos Chegou duas tudo crianças em cima molhado. de uma moto. Chegou duas crianças de querendo comprar uma 23 anos. casa. Aí chegamos lá, o proprietário da casa estava esperando, em cima da mesa, André. Um cara assim, ó, com os braços para trás aqui. Mediu a gente. Mediu a gente de cima e embaixo e falou assim: olha, as crianças entraram, e os pais? Entra que hora, né? Ela pensou assim, né? E aí entrou. E aí a pessoa, o dono da imobiliária que ia meio que mediar a reunião, ele estava em outra reunião, outra negociação, ele demorou uns 45 a 50 minutos para entrar. E eu e a Raiza, de um lado da mesa, o outro homem, do outro lado da mesa, assim, olhando pra gente, e não falou uma palavra.
Nossa. 45 minutos e eu Meu olhando Deus. pra De cima. constrangimento. Constrange- Graças a Deus eu fiquei quieta, senão eu imagino o tanto de besteira que eu não ia ficar falando naquele tempo, né? Já ia mandar um Jesus pra ele, é verdade. E aí, 45 minutos depois, o dono, acho que o proprietário da imobiliária, ele entra com um contrato na mão. Ele joga, gente, literalmente, ele joga o contrato em cima da mesa. Ele fala assim: olha, você, proprietário, está pedindo tanto, vai tirar tanto. Você que está querendo comprar, vai pagar tanto. E eu tiro tanto da minha comissão. Jogou as canetas em cima da Foi mesa, assim mesmo. assina aí. E a gente, sim senhor, Aí, todo mundo assinou. aí eu falei, olhei assim, o cara olhou e ele pegou a caneta primeiro. Aí assinou, e aí o coração já quase saindo pela boca. Eu olhei para a Raiz olhou para mim. Aí meio que a gente se comunicou assim debaixo da mesa, né? E ela me deu a segurança que eu precisava. Ela falou assim: vamos que vai dar certo. E aí eu peguei. Mano, que passo de Eu, fé, velho. não, a minha assinatura ela quase foi uma pintura de arte, né? Porque eu tava tremendo e aqui assinei o contrato e beleza. Aí assinamos o contrato. Parabéns, todo mundo se apertou, a A gente mão. saiu sem entender nada, né? Eu saí. Comprou uma casa. Eu falei assim, gente. Aí voltando de moto, o guidão da moto chega a tremer assim. E eu falei, Raiza, nós compramos uma casa. Nós compramos uma casa. Aí eu falei, e agora para pagar essa casa? Então, acho que esse passo de fé foi um dos primeiros milagres que o Senhor fez na nossa vida. E ali nós compramos a nossa casa. E foi muito bacana, gente. Aí foi o início de uma história aí que já dura aí quase 14 anos que nós estamos juntos. Mas foi um passo de fé com prudência também, não foi tão imprudente assim, né? A gente estava se organizando. Sim. Aqui um detalhe legal, quando a gente foi ver a casa, que eu estava lá, né, profetizando, porque quando a gente entrou, gente, muito interessante, olha só, a casa não tinha luz, não tinha lâmpada, estava anoitecendo, então a gente tinha que ver logo, senão a gente não conseguia enxergar os cômodos. Aquela casa estava há muito tempo já à venda, ninguém comprava ela, por quê? Ela estava bem acabada. E então, acho que todo mundo que entrava ali não queria comprar aquela casa. Mas, quando eu entrei, eu não vi aquela casa, né? Eu já estava vendo a casa, né? Que o Senhor ia, que a gente ia construir. Então, na nossa vida acontece isso. Muitas vezes a gente olha a aparência do negócio. E Jesus, Deus, ele não olha a aparência, ele sabe o potencial que tem aquilo. Né? Então, foi isso que aconteceu. Eu olhei a casa, mas eu olhei o potencial da casa. De fato, estava com piso quebrado, faltando piso, uns pisos bem antigos. Os tacos, lembra? Os tacos, né? E faltando, né? A casa estava sem pintura, coisa quebrada, bem velha, bem larga, não é velha, assim, estava, além de antiga e velha, ela estava abandonada. Mas eu olhei o potencial dela. E aí a analogia disso é quantas vezes a gente faz escolhas erradas olhando só para a aparência. Né? Ou a aparência muito maravilhosa, mas um negócio muito oco, muito vazio. Ou uma coisa que talvez não é lá, aquelas coisas, mas com muito potencial. Né? E aí a gente comprou a casa e ficou uma bênção. Né? Com o tempo. Gente, a gente não tinha dinheiro para casar. Tá? Aqui também é outro testemunho, muito forte. E a gente ficou no impasse. A irmã dele casou 2 meses antes que a gente. A Natália casou em dezembro e nós casamos em fevereiro. E nós só casamos em fevereiro porque um casal de amigos nossos falou para pôr a data. A gente queria casar, mas não tinha dinheiro. Não dá para casar sem dinheiro. E um casal de amigo nosso, que era daqui da igreja, eles se mudaram para outra cidade, eles falaram assim, vocês vão casar em fevereiro. Em fevereiro? Eles falaram. Foi meio engraçado. E a gente casou em fevereiro. Aí, em fevereiro, por que em fevereiro? Porque em fevereiro, gente, vocês têm que pôr uma data, vocês não põem uma data, então é em fevereiro que vocês vão casar. E isso era o quê? Setembro. Faltava 5 meses. Setembro, outubro, Olha só. A casa fechada. Gente, sem reforma. Uma doideira. Sem reforma, a casa fechada, e a gente sabia e sem dinheiro. E sabia e sem que tinha dinheiro. Que fazer a reforma. E a irmã dele fez o casamento dos sonhos. Por quê? É menina. A mãe dele quis, né? E era o sonho da Natália, casar de princesa, de noiva, tal. Eu não tinha esse sonho, gente. Nunca tive. Mas ela tinha. E aí eu conversando com o Thiago queria que a gente casasse, desse uma festa. Eu falei, que festa? Para levar o povo lá só lá para comer? Não quero fazer festa, quero viajar. Vamos viajar. Se for para escolher, eu prefiro viajar. E ele ficou triste, né? Assim, chateado, tipo, como não vamos fazer uma festa? Tem que fazer tal. Só que quando ele começou a ver os valores da irmã dele, ele falou, que bom que ela não quer fazer uma viajar, bora. festa, né? Mas olha que interessante. Aí aconteceu o processo ao contrário. Eu, que não tinha o sonho de casar, eu nunca, gente, na minha vida inteira, acho que talvez um pouco atípica nesse sentido, eu nunca sonhei com um casamento, com um vestido de noiva, nunca. Tanto que o vestido de noiva que eu casei foi o único que eu provei.
Eu provei um vestido de casamento e falei, é essa coisa que eu vou casar. Eu sou dessas, bem assim, sem, não, né, não sou bem objetiva. E aí, eu comecei a querer fazer festa de casamento, porque eu comecei a ver a Natália fazendo as coisas e tal. E agora? Não tem dinheiro. Não tem... Aí eu lembro pro pastor na época, outro pastor aqui da nossa igreja, e falei com ele sobre isso. Falei, pastor, a gente quer casar, mas a gente não tem dinheiro para fazer a festa. A gente pode só... O que eu tinha falado? Casar... Não queria nem casar na igreja, queria fazer uma coisa Fazer mais... só o civil. Só Né? Só Só o no civil. civil, isso. E Só dá um- fazendo o civil, porque a gente não tinha, gente, recurso mesmo. Aí o pastor falou, não, filha, você casa no civil, mas a cerimônia na igreja a gente tem que fazer também, né? E a gente vai fazer e tal, não sei o quê. E para mim era constrangedor fazer o casamento aqui e não ter para onde ir o pessoal depois, sabe? Eu não queria nem fazer, de repente, alguma coisa constrangedora. Como é que chama? Doida, né? Moral da história. Deus foi tão maravilhoso que meus pais, os pais dele foram ver a casa que a gente comprou. A reação deles foi muito engraçada, a casa era muito velha. Eles olharam assim, eu lembro do meu pai. Não, filho, ó, esse estaco aqui faltando, pode deixar que eu sei onde eu vou arrumar para comprar pra gente colocar. Eu eles. colo aqui, a gente passa o batim e tal. E a gente não tinha de comprar os móveis. Olha o que meu pai ia fazer. Ele tinha uma kitnet na praia. Ele falou: eu vou me mudar para kitnet. Você lembra disso? E os móveis aqui do apartamento, eu dou para vocês poderem ter móveis. Sofá não é novo, mas pelo menos vocês terem uma cama e tal. Eu me mudo para kitnet com o tempo. Se eu conseguir, eu vou comprando. Meu pai falou. E tava acordada. Eu falei: nossa, pai, você faria isso? Não, faria tal. E tava tudo certo, né? Meu pai ia se mudar para a gente poder pegar os móveis. E gente, eu agradeci, eu chorava, eu falava: Deus, obrigada pelo meu pai dar os móveis usados dele, a gente vai ter geladeira, a gente vai ter as coisas. Gente, resumo, olha como Deus, ele olha o nosso coração. E a gente estava muito feliz com a casa velha, com os móveis todos que a gente tinha ganhado daquele jeito, e a gente comprou tudo novo. A gente fez a festa de casamento, chamamos mais de 300 pessoas. Gente, foi tudo assim, viajamos, ganhamos uma viagem internacional, nossa lua de mel. Então, olha como Deus vê o nosso coração simples e humilde. Eu não estou dizendo que a gente não tem que sonhar grande, não é isso. Mas, assim, como que é o nosso coração? O que se alegra o nosso coração? A gente se alegra com as pequenas coisas também? Então, o Senhor dá as grandes coisas. Ah, não, isso aqui não, essa casa velha. Ah, eu não vou ter. Sabe? Então, a gente não ficar murmurando. Sabe o povo de Israel que ficou lá aquele tanto de tempo no deserto, só reclamando? É isso que eu vejo, né? Na minha vida particular, eu vejo muito isso. Que quanto mais grata eu sou por cada detalhe, e eu fico feliz mesmo de gritar, de agradecer, de chorar, nas pequenininhas coisas. Aí o Senhor vai abençoando mais. Então, nesse quesito de casamento, a gente tem muito testemunho. Bastante. Bastante. Da outra casa, depois que a gente se mudou, porque a gente é nômade, né? Mudamos de novo agora. Mas da outra casa que a gente foi comprar também, foi um testemunho bem legal. E eu acho que o grande segredo é a gente sempre orava junto nessas coisas. Lembra, na época de namoro, o que a gente fazia? Todo esse processo de compra da casa, do casamento e tudo mais. Eu lembro que eu virava para o Thiago, vem aqui na casa do meu pai, né? Que eu morava com meu pai. Meus pais são divorciados, já estavam divorciados nessa época, e eu morava com meu pai. Eu falava: Thiago, vamos ajoelhar aqui e vamos orar. A gente pegava a mão do outro, ajoelhava no sofá, no chão, e orávamos juntos, apresentando tudo diante do Senhor e agradecendo e falando: Senhor. Então, eu acho que a gente não pode esquecer na nossa vida a oração, sabe? Às vezes a preocupação, ela é tão grande que a gente esquece do principal, que é de falar com quem pode resolver. A gente fica tão preocupado com o problema, às vezes quando chega uma doença, alguma coisa muito séria, que a gente não vai dar conta daquilo, e que a gente esquece, às vezes, de quem tem poder para fazer todas as coisas e resolver, né? Então, eu acho que isso foi um grande divisor de águas também para a gente, né? Que nos ajudou muito, até para edificar a nossa fé, né? Porque às vezes faltava também, né? São muitos testemunhos, gente. São muitos testemunhos e a qual nós conseguimos ver literalmente o cuidado de Deus para nossas vidas, assim, em cada detalhe. E Deus, ele nos surpreende, né? Deus, ele em todo momento, ele nos surpreendeu e ele foi muito mais do que a gente imaginou. Foi muito mais do que a gente imaginou. E somos felizes, graças a Deus. E o Senhor tem cada vez mais abençoado o nosso casamento. Dificuldades, elas acontecem. Dificuldades, elas fazem parte de um relacionamento, né? No sentido de que são pessoas diferentes, são pessoas com culturas diferentes, familiares, e gerando uma terceira cultura ali dentro de um novo casamento.
Mas em tudo nós temos visto o cuidado de Deus e a mão de Deus sobre as nossas vidas. E é mais ou menos isso, gente. E uma coisa que nos ajudou muito, que eu lembro, que a gente falava bastante, era que a gente tinha pessoas que nos aconselhavam, né? Sim. E isso é um segredo, você ter pessoas experientes naquele assunto para te aconselhar. Então, quando a gente estava no processo de namoro, isso foi fundamental, um divisor de águas, porque até no processo de namoro a gente já começou a ter os desafios esses e outros, né? Então a gente tinha pessoas sábias de Deus que nos aconselhavam, e nos aconselhavam às vezes com conselhos bem fortes assim, sabe, bem firmes. E isso foi muito importante para nos ajudar a não dar um passo errado, não tomar uma decisão errada. E casamos. Pós-casamento, a mesma coisa. Nós vivemos um momento bem difícil. Eu tive depressão depois de 1 ano de casamento. E para ele foi muito difícil lidar com tudo isso. Para mim também, óbvio, né? Porque eu que estava ali. Mas para ele lidar com aquela situação. Então, assim, ter pessoas de Deus que você pode confiar e te aconselhar. Quem não tem precisa procurar essas pessoas, orar a Deus. Eu orava, a gente orava, né? Até hoje. Sim. Senhor, coloque pessoas, casais, escolhidos por Ti, para nos aconselhar, para nos ajudar. Por quê? As dificuldades, elas sempre vão vir, sendo a gente solteiro, sendo a gente casado. Todos nós temos os nossos interrogações na nossa cabeça, os nossos momentos. E quando a gente tem pessoas confiáveis e de Deus, que a gente sabe que vai dar conselhos baseados na Bíblia, e também por experiência de vida da pessoa, né, que a gente tem que levar em consideração, Sim. nos ajuda muito. Então, para a gente, até hoje, nos ajuda bastante. O problema é que, na medida que o tempo vai passando, isso é fato, tá? Na medida em que os casais vão tendo mais idade, o mais comum é você começar a ter menos pessoas te aconselhando, porque você começa a ficar conselheiro, mas isso é um problema. Por quê? Porque você sempre precisa ter alguém para te aconselhar. Sempre. Você tem que ser conselheiro, discipulado, porque né? é a Discipulado. curva. É a curva, você vai Entendi. virar mesmo, vai ser conselheiro de alguém, mas você nunca pode deixar de ter alguém para te aconselhar. Por quê? Senão você acaba sendo a voz da verdade e nessa você patina em algumas coisas. Você começa a achar como é natural. Você não pensa racionalmente assim, né? Mas o cérebro é meio que assim. Então, eu estou aconselhando, logo tenho um conhecimento para isso. Então, baseado em tudo isso, nada disso é pensado claramente assim. Aí você começa a tomar decisões. Só que quando você tem uma pessoa para te ajudar nesse conselho, vai te ajudar a ver coisas que você não está vendo. Então, na medida em que os anos vão passando, que você vai ficando com mais idade, 30, 35, 40, 45, vocês podem observar, as pessoas vão ter menos conselheiros do que tinha antes. E não percebe. Então, assim, um gesto de sabedoria para a própria pessoa é ter conselheiro, para sempre. Não importa a idade, ter pessoas confiáveis ajuda na caminhada, muito. Assim, acho que não existe caminhar sozinho, né? Não existe caminhar sozinho. Tem que o próprio Evangelho nos ensina isso, né? Para nós não caminharmos sozinhos. E nas nossas amizades, nossos relacionamentos, casamento, tudo não é diferente também. Não é diferente, né? Quando você é jovem, quando nós somos mais jovens, você precisa de amizades sólidas, você precisa de pessoas que professam a mesma fé, para que convivem e passam pelas mesmas dificuldades, e vocês trocam experiência, e isso fortalece. Quando você fica casado, só mudou a fase do videogame. É uma fase um pouco mais difícil, mas que é a mesma coisa. É a mesma coisa, que na realidade nós precisamos sim de casais que caminham perto, casais que professam as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, as mesmas felicidades e as mesmas convicções, e isso nos ajuda muito. Isso faz com que às vezes a gente fica preso em determinados momentos, né, no sentido assim, nossa, eu tô passando por isso, será que é só isso? Aí você escuta um casal diferente e fala assim, meu, comigo também é a mesma coisa. Você fala assim, meu, então não é algo exclusivo pra gente. É algo que de fato acontece, e quando a gente faz esse compartilhar, é muito bacana, é muito bacana. Eu posso voltar em uma coisa rapidinho no Claro. tempo? Que a gente está falando da história de vida, né? Que o Thiago veio do lar evangélico e eu não. Então, é uma história muito diferente, né? Porque dentro da casa dele, a infância dele, ele sempre viu o quê? O pai dele estudando Bíblia, regente de coral, a mãe dele e tal. Eu não vim desse lar, então isso é muito diferente. E o que eu quero, na verdade, falar aqui? Não importa a nossa história, não importa porque às vezes a gente tem essa impressão, né? Porque é crente, é tudo mil maravilhas. Até porque tem muita gente que vem de berço evangélico que não é mil maravilhas, porque somos seres humanos, o sol nasceu para todos nós, né? Então, aqueles que também
de repente que você não tem assim, né, um lar, você não vem de um lar estruturado, a gente tem a nossa história. A gente tem a nossa história, né? E Jesus nos ajuda a escrever essa história. E meus pais são maravilhosos, né? Graças a Deus os dois são vivos ainda, mas quando eu tinha 15 anos, 14 anos, eles se divorciaram. É muito difícil. E por que eu estou falando isso? Porque pode ter muitas pessoas, de repente, que têm isso, né? Que vivem essa história, pais separados, né? E até o Thiago falou assim, poxa, mas será que você vai falar? Claro que sim, é minha história, né? Até porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com isso. E a nossa história, cada um tem a sua história. Meu pai teve a dele, minha mãe teve a dele. Depois eles tiveram a dele juntas. O Thiago tem a dele, tem a minha. Nós temos a nossa junta, mas nós temos a nossa vida também com Deus, né? Individual também. E Jesus, ele cuida de nós. Então, não importa a estrutura, né? Eu sei que vocês estão ouvindo muitas histórias aqui de muita gente. Talvez muitos vêm de um lar juntos, né? Não sei. No meu caso, não. Mas eu nunca me senti só. Porque mesmo quando eu vinha para a igreja sozinha, que meu pai, de repente, meu pai nunca saiu dos caminhos do Senhor, né? Os dois se converteram, lembra que eu falei do meu irmão? Levou todo mundo para a igreja, todo mundo se converteu. Meus pais eram casados, foram batizados e tudo mais. Depois que eles se divorciaram. Mas nesse contexto, quando eu vinha para a igreja, aí eu fiquei sempre para a igreja um tempo, me desviei mesmo, mas eu nunca me senti só, sempre tive o cuidado do Senhor, né? Então, assim, nesse meio tempo tem muito testemunho, tem muita história. Eu voltei para Jesus aqui, no casamento do meu irmão. Meu irmão, de novo, foi usado por Jesus. Uau. Então, ele foi usado por Jesus para toda a minha família, lá no começo, e depois para o reencontro de novo. Então, eu lembro que eu estava aqui e eu chorava, gente, que era uma coisa absurda. Eu acho que as pessoas olhavam e falavam assim, gente, ela ama muito esse irmão, né? E sim, claro que sim, amava muito meu irmão. Mas não foi isso, né? Aquele choro, na verdade, foi um quebrantamento. E eu não me percebi na hora. Gente, eu chorava tanto que eu lembro, eu estava ali. Eu era madrinha, eu estava daquele lado. E eu falo aqui, ninguém está vendo, né? Mas enfim. E eu me curvava, assim, eu não aguentava. Era tão forte a glória e a presença de Deus que eu ficava curvada e as pessoas tentavam me deixar de pé e eu não conseguia. E eu chorava, eu chorava. E foi o meu reencontro com Jesus ali. Então, eu nunca me senti sozinha. Então, eu acho que o grande segredo também é a oração, a conversa genuína, sincera com Jesus, sabe? Ajuda a gente nos momentos solo. E não só quando a gente está rodeado, mas também a gente pode estar rodeado de um monte de gente que está sozinho, né? Então, Jesus tem que ser sempre o nosso melhor amigo em todas as situações. Então, não importa a história, a sua história é Jesus que vai escrever. É. Eu não sei como pode ser uma. A resposta dessa pergunta pode ser não, tá? Não tem problema. Vocês, quando crianças ou mais velhos, adolescentes, no caso, o Thiago enquanto criança, mas eu acho que você é um pouco mais velho. Entrando no assunto ministério, vocês tiveram algumas palavras assim que te direcionaram para um objetivo? Por exemplo, hoje vocês são líderes dos jovens, mas vocês são envolvidos com outras esferas também da, da nossa comunidade, mas vamos dizer, tipo, sobre outros assuntos. Vocês tiveram palavras ou sonhos, um desejo desde, tipo, dessa época, ou como um casal também, como foi isso? Tipo, o objetivo de vocês com, sei lá, 24 anos, vocês olhavam para o ministério de vocês, qual era o objetivo? Na realidade, na minha vida, foi muito, muito interessante, porque Deus, ele, com a infinita misericórdia dele, ele sempre faz as suas promessas, né? E comigo também aconteceu da mesma forma. Quando eu tive muitas palavras que foram profetizadas sobre a minha vida desde muito novo lá na Assembleia de Deus, acerca de ministério, acerca daquilo que Deus ele queria fazer através das nossas vidas. E desde muito pequeno, Levi, desde muito pequeno, Andrezão. Então, o Senhor ele já foi direcionando, e eu vejo hoje na minha vida muito daquilo que foi profetizado e que foi lançado sobre a minha vida se concretizando hoje, né? Na vida conjugal, na vida profissional, por exemplo, mas principalmente, efetivamente, agora na minha vida, na parte ministerial também, né? No sentido da gente estar envolvido efetivamente com a nossa comunidade e com o reino de Deus acima de tudo, né? Então,
teve sim bastante coisas que se concretizaram ao longo dos anos e que foram enviesando. Posso contar um testemunho seu? De confirmação? Adoro Contar um testemunho seu, cara. Testemunho seu. Mulher fala mesmo, né? Gente, foi muito engraçado. O Thiago era da Assembleia e eu estava aqui, namorávamos. O Thiago saía, acabava o culto de hora e vinha correndo para cá, porque o nosso acabava um pouco mais tarde. O culto Então lá ele era acabava mais cedo. 8 horas, né? Ele vinha correndo para cá. Enfim, casamos. Depois de casados, eu fui. Às vezes a gente vai lá para. Vai ter alguma apresentação que os pais deles participam, alguma coisa, a gente vai lá, né? E aí estávamos eu e o Thiago lá na Assembleia. E era uma data comemorativa, não sei se foi aniversário da igreja. Eu sei. Por isso que eu falei, posso contar? Imagina, esse tem que contar. Tem vários, tá, gente, de confirmação, principalmente dele, assim, de ministerial. Mas esse foi muito forte, porque foi muito interessante. Estávamos lá, acho que era alguma data comemorativa, de festa da igreja. Acho que era congresso do coral, festa, acho que era alguma coisa assim. E tinha um pastor convidado que trouxe a palavra. Ok, do nada, né, do nada, no meio no final da pregação, ele chamou o pastor, eu não sei como que chama lá, pastor presidente, eu não sei como que chama, da igreja, para subir no púlpito. E aí ele virou e falou assim, pastor, o senhor me deu uma revelação, alguma coisa assim. Ele falou, não vou lembrar as palavras, eu preciso entregar aqui. Esse irmão aí ele apontou assim, a gente estava sentado lá no fundo, acho que na penúltima fileira. Verdade. Esse irmão aí tinha o irmão da nossa frente. Aí ele levantou, aí o pastor falou, não, você não, irmão, pode sentar, o de trás. Esse cara, velho. Esse cara lembra da história do Thiaguinho, não. Esse cara lembra. Eu lembro esse detalhe. Era um cara grandão, tava com blazer, assim. Aí o pastor falou, não, você não, pode sentar, irmão, o que tá atrás de você. E era o Thiago. Aí eu lembro que o Thiago olhou, fez assim, olhou pros lados, tipo assim, eu? Né? Nem sou dessa igreja. Tipo assim, acho que na cabeça dele passou, né? Aí eu cutucando ele, levanta, é você, né? Aí ele levantou, aí ele falou, pastor, Deus me deu uma visão. Eu vi o Senhor passando um cajado para ele. Só que a gente não era mais, ele não era mais aquela igreja. E aí ele falou, eu não sei se você lembra esses detalhes. Aí ele falou, não sei se ele é daqui ou não, mas o que esse cajado representa? Ele vai ser levantado como pastor. Então, o Thiago tem se chamado chamado pastoral há muito tempo. Eu tenho tantos testemunhos que a gente estava não sei aonde, aí vem alguém e fala assim, Deus me mostra, não sei o quê, sabe essas coisas assim? Sempre, sempre, sempre. Então, eu acho que tem esses testemunhos. O Thiago é do louvor desde sempre, desde que eu conheço ele, ele era líder lá do louvor. Mas mais específico assim, que você perguntou, né, se teve algum direcionamento, sempre teve. O Thiago nunca foi aquela pessoa, ele está comedido hoje, eu vou falar de você. Ele nunca foi aquela pessoa que, tipo assim, fala assim, eu vou ser, eu quero, tal. Ele sempre foi muito assim, se for da vontade do Senhor, se cumprirá. Em paz. Eu já estava desesperada já. Se eu recebo o negócio, eu já estou quase querendo fazer para que aconteça, sabe? O que está errado. Então, muito interessante, assim, né? Que se for da vontade do Senhor, vai acontecer, né? Agora, fala você dos seus testemunhos. Mas é basicamente isso, né? A gente sabe... eu tenho para mim, gente, que nós somos chamados. Nós somos chamados. E independente daquilo independente de cargos, de títulos, de qualquer coisa, eu sei daquilo que eu preciso fazer. Eu sei daquilo que está dentro do nosso coração, daquilo que foi colocado. Eu sei do tesouro que foi colocado nas nossas mãos. E é esse o nosso maior desejo. É esse o maior desejo da gente poder efetivamente poder levar aquilo que o Senhor nos chamou, né? E esse é o meu maior ministério. Esse é o maior ministério. Independente de qualquer coisa, esse é o maior ministério. De a gente efetivamente, aonde nós estarmos, aonde nós estivermos, independente de fazendo o quê? Seja em cima do púlpito, ministrando um louvor ou uma palavra, ou seja na portaria, ou seja na cantina, ou seja na organização da igreja, a gente fazer efetivamente como corpo, e sabendo que tudo isso faz parte do processo de salvação de alguém que vai entrar no culto, de efetivamente aquilo que está no nosso coração, ele ser usado para ser compartilhado com o nosso amigo do trabalho. Gente, talvez o tempo não vai ser suficiente, mas Deus tem proporcionado tantas experiências, até no meio profissional, a qual o Senhor tem colocado palavras no nosso coração e a gente tem compartilhado e as pessoas se abrem, elas estão sedentas, elas procuram algo que nem elas sabem ainda identificar.
esse vazio, né? Elas compartilham como um vazio, como um porquê, como uma interrogação, mas no final das contas a gente sabe que esse vazio é a ausência de Cristo, não estarem no propósito inicial de Cristo, né? O propósito inicial de Cristo é que nós estejamos perto dele. E o pecado veio e nos afastou. Mas o propósito do Senhor, ele quer nos fazer voltar, retornar para esse propósito inicial. Então, esse é o maior ministério. Esse é o maior ministério. E as coisas aqui na ICP têm sido uma bênção. Tem sido uma bênção. A ICP, ela é uma parte importante da minha vida, da minha caminhada com Cristo. É, nós começamos aqui na ECP com o namoro, né? Então eu vim para a ECP efetivamente depois que eu comecei a namorar e efetivamente casar com a Raiza. O primeiro ministério que a gente se envolveu aqui foi o Ministério Infantil. Então, eu não sei se Que eu já era do Ministério Infantil, a né? Raiza já cooperava, ela já fazia parte do Ministério Infantil. Então, eu não sei se na época eu subi para ajudar a Raiza lá em cima, eles confundiram com a criança e pegaram, não largaram mais. Mas a gente entrou servindo, na ECP, efetivamente no Ministério Quantos acampamentos, hein? no Ministério Infantil, vários acampamentos. Não, tem Quanto coisas que testemunho, aconteceram que meu vai ser Deus. marcar. Os Leões de Israel. Quem pegou, como diz o André, quem pegou, pegou. Os Leões de Israel vão ser marcados. E o Então, meu vermelho, hein? Vermelho. começamos com o Ministério Infantil, ficamos ali alguns anos. Depois, na sequência, nós trabalhamos com os jovens. Ficamos alguns bons anos ali trabalhando com os jovens. Sim. E por um tempo, quando ocorreu a nossa mudança de casa, fui morar no interior. Eu fui morar no interior por um período. Isso aí é tema para outro podcast, de repente, porque tem bastante coisa bacana. Com certeza. E aí fomos morar no interior, ficamos algum tempo e depois voltamos para São Paulo quando a Raiza engravidou. Mas a gente ficou no Ministério no Impacto às Nações. Não, é que a questão do impacto foi algo que aconteceu efetivamente quando nós fomos morar no interior, né? O Senhor moveu a gente pro interior, e ali a gente teve um tempo, e foi quando efetivamente o Paulinho e a Leila foram para a Irlanda, e a gente ficou aqui trabalhando junto com o Impacto às Nações por um tempo. Foi um tempo muito maravilhoso, na qual, para quem não sabe, o Impacto às Nações era um ministério evangelístico, na qual a gente ia para cidades, igrejas, escolas, praças, pregando efetivamente. Prefeitura, que dava espaço para a gente fazer evangelismo. Fizemos ações sociais com cesta básica, com psicólogo, nossa, foi muita coisa bacana. Era falar de Jesus através da arte, através do teatro. Louvor, teatro, aconselhamento. E aí Vocês já fizeram algumas peças de teatro aqui na igreja? Já fizemos. Você lembra, Dé? Nossa, eu lembro que até em evangelismo vocês já fizeram essas peças e, tipo, não sai da minha mente até hoje. As peças que vocês fizeram realmente muito relevantes. E aí foi quando a gente ficou por um determinado tempo à frente do Impacto, e aí depois nós retornamos para São Paulo. Quando nós retornamos para São Paulo, nós meio que teve um caminhar diferente, né? E aí nós retornamos aqui efetivamente para a ECP, e quando nós voltamos para a ECP, pouco tempo depois eu retornei para o Louvor, retornei para o Ministério de Louvor, e o Ministério de Louvor eu tenho um carinho muito, muito especial, porque é onde eu vejo a mão de Deus, é onde eu vejo a glória de Deus sendo derramada. E agora o Senhor tem dado um presente maravilhoso para a gente, para a Raiza, para mim, para minha família, que é poder fazer parte do Conexão. Né? Esse momento que nós estamos vivendo, fazendo parte do Conexão, tem sido muito especial para a gente. Tem sido uma segunda etapa, né? Porque lá em 2014, mais ou menos, a gente trabalhou com o Ministério de Jovens, e aí teve todo esse outro caminhar, e agora nós vamos retornando e trabalhando com ele. É um privilégio a gente poder fazer parte dessa equipe e trabalhar junto com os jovens. Temos muitos sempre projetos. pedindo direção, né? Sim.
É a questão de ministério, né? Sim, sim. Porque todas essas mudanças ministeriais também, eu sou muito de pedir confirmação para o Senhor, né? Então, eu sempre. Gente, é aquilo que a gente estava falando, Deus é específico. Então, ele sabe do meu funcionamento e ele sabe que eu dependo dessa confirmação dele para poder tomar um passo, né? Eu não gosto de tomar um passo e eu espero, né? E então, todos vamos assumir o impacto, vamos entrar nos jovens, vamos servir no ministério infantil. Sempre eu pedia uma confirmação para Deus, né? Assim, bem específica. E em uma dessas confirmações, eu lembro que eu fui até ousada. Eu falei, Senhor, eu gostaria que o Senhor desse um sonho para a pessoa tal. E a pessoa nem estava sabendo, nem é dessa igreja. Para a pessoa tal, tal, tal. Pois passou uma semana, a pessoa mandou uma mensagem. Falou, eu vou conversar com você. Eu tive um sonho e eu preciso conversar com você e com o Tiago e tal, não sei o quê. Eu falei, amém, amém. Aí, né, eu falei assim, oh Deus, só o Senhor é muito lindo, né? E ela chamou, e ela contou todo o sonho. Aí ela falou assim, e eu só quietinha lá ouvindo, né? Aí ela falou assim, olha, com base nisso tudo, o que eu vejo é que vocês vão assumir um ministério, não sei o que que é e tal. Aí eu falei, olha, na verdade, né, eu pedi para Deus te dar um sonho. Ah, eu não estou sabendo, você pede para Deus me dar um sonho e você não me avisa? Eu falei, ah, ele não podia te avisar isso, né? Então, em tudo, até agora, inclusive, quando a gente foi entrar no final do ano passado, no meio do ano passado, né, que a gente entrou nos Jovens, no Conexão, mais como espectador nos primeiros 6 meses, e esse ano efetivamente mais ativo. Antes disso, eu precisava de confirmação do Senhor também, né? Aí eu fiz todo mundo esperar. O Tiago, né, que também, e a Michelle, o Jefferson, enfim, a gente deu uma ajuda no pessoal dos Adolas. E aí eu falei, gente, a gente precisa eu tenho essa necessidade, né, dessa confirmação muito específica de Deus para a gente poder fazer essa transição. E é o que o Tiago falou, assim, a gente está muito feliz. Eu, particularmente, tem um hiato muito grande, da época que a gente serviu nos jovens antes e agora. Mudou muito, gente, a geração é muito diferente. É muito diferente a geração. Então, eu tenho orado muito a Deus pedindo essa ajuda. Senhor, me ajuda a entender esse tempo completamente diferente dos jovens, que foi quando nós trabalhávamos e éramos mais jovens também, né? E é o que o Tiago estava falando e eu acabei interrompendo. Deus tem projetos lindos para os jovens aqui nessa igreja. A gente tem orado e a gente crê assim, né? É claro que o olhar da fé, você não consegue. É que nem a casa. Quando a gente chegou para ver a casa velha, antiga, mas tinha um grande potencial. O que eu quero dizer, não estou fazendo analogia de velho antigo, eu quero dizer assim, tem coisas tão lindas, tão grandes que Deus tem preparado, que às vezes quando a gente olha assim, já é uma bênção, mas a gente não consegue entender a proporção onde o Senhor quer levar. O que que a palavra diz? Jovens, sois fortes. Então, é através dos jovens que vai ter o avanço, porque o jovem é que tem a força para avançar, para fazer, para pôr a mão na massa mesmo, né? Então, falando como comunidade, a gente entende dessa forma. Então, os jovens é o que tem a força, energia física, mental, de tempo e tudo mais para conciliar esse avanço do reino. Então, por isso que a gente crê fortemente que Deus tem coisas lindas para fazer através dos jovens, porque são os jovens que têm esse potencial de avanço, né? E muita coisa aí para acontecer, né? Cara, eu acho que foi semana passada, a gente se reuniu para ter um momento com Jesus e, cara, o Senhor falou especificamente assim com a gente. Um padrão de Deus na Bíblia é que sempre que ele tem um momento de transição no povo, ou em Israel, ou numa geração, sempre é feito por jovens. Sempre em tempos de transição, os jovens são ungidos por Deus. A gente vê, por exemplo, um reinado super ruim de Saul. Deus levanta um jovem, Davi, para começar uma genealogia que traria Jesus. A gente vê a mesma coisa no sacerdócio doentio de Eli, onde o Santo dos Santos estava largando, onde a chama estava quase se apagando, Deus vem e levanta o jovem Samuel. Sim. E, cara, não falar dos 12 jovens que isso. fizeram a transição de uma velha aliança para uma nova aliança é absurdo. E uma coisa que a gente vê muito nítido na liderança de vocês, do André, da Michelle e do Jefão, é que o tema serviço é muito nítido. E aí entra, mano, a gente sempre te vê com um coração pastoral, no sentido de um coração pastoral, mano. Essa questão do serviço, cara, se o pastor, ele só pastoreia e não ensina a pastorear, não ensina
com o serviço, tipo, perde a essência. E é isso que a gente vê em você, cara. Tipo, e eu queria falar sobre esse tema serviço, mano. Servir. Não tem jeito melhor de ensinar sobre serviço não servindo, né? Tipo, tem que servir. E eu queria conversar contigo sobre isso, cara, porque a gente vê os projetos sobre serviço, aquele culto que a gente saiu distribuindo pro pessoal servir. Cara, a minha pergunta é assim: eu sou alguém que está sentado no banco da igreja, meu coração ferve, eu quero servir minha comunidade. Como deve ser o meu coração para isso? Eu tenho um sentimento, mas eu não consigo traduzir diante da Bíblia o que é o serviço numa comunidade, o que é o serviço ao Senhor, o que é isso? Para mim, a gente tem trabalhado junto com Conexão e a gente terminou agora o tema de conectar e efetivamente agora a gente está entrando no período de servir. Então é muito propício, né, esse tema, inclusive. E para mim servir é muito latente porque a gente encontra nosso melhor exemplo. A gente encontra o nosso melhor exemplo de como fazer isso em Cristo, né? O Senhor deixou a sua glória, ele se desfez de toda a sua glória e ele simplesmente ele veio até nós, deixou o seu esplendor e ele efetivamente nos mostrou o caminho do servir. Então, isso para mim é o meu maior exemplo. É o meu maior exemplo, é aquilo que pulsa no meu coração, é aquilo é aquilo que me motiva. E eu acho que é esse sentimento que ele nos deve motivar e impulsionar para que isso seja replicado. Porque, às vezes, a gente se coloca num papel, às vezes, de só receber. De só receber, né? Às vezes a gente vem para a casa de Deus e a gente quer receber algo, a gente quer, Senhor, fala comigo, quando na realidade isso de fato vai acontecer, porque aonde o Senhor está, não tem como algo novo não acontecer, as coisas se modificarem, tudo se transformar, mas efetivamente o Senhor mostrou que o serviço, você servir quem está do seu lado, você efetivamente você se prestar a fazer algo em prol do reino de Deus, isso é o diferencial todo, né? A gente viu N exemplos do Senhor Jesus lavando pés dos discípulos. A gente vê o Senhor servindo, o Senhor partindo, o Senhor andando, o Senhor caminhando, o Senhor fazendo tantos exemplos. E, gente, às vezes nós procuramos estratégias mirabolantes, às vezes a gente busca né, tantas coisas pensando que poderia fazer algo extraordinário e já está posto, já tá posto, já está pronto e a gente só seguir o modelo, esse modelo de servir. Então, para as pessoas a sua pergunta, né, Levisão, as perguntas, a pessoa está aqui sentada, tem um desejo de servir, mas não consegue traduzir. Vamos caminhar junto. Só vem. Só vem, só vem, Dé. Só vem. É o caminhar junto. E porque isso vai ser efetivamente ficando cada vez mais claro no caminhar. É no caminhar, é no participar, é no partir do pão. Entendi. É no partir do pão. Essa mesa é maravilhosa. E não estou dizendo essa mesa, mas é a mesa Mesa de Jesus. essa comunhão. Isso faz muito sentido. A gente tem passagens extremamente conhecidas do partir do pão, onde o Senhor abre os nossos olhos e aí a gente vê efetivamente a glória de Deus. E esse é o convite que fica. Esse é o convite que fica no sentido de venha caminhar junto. Venha caminhar junto. Venha entender um pouquinho do que é esse partir do pão. E eu tenho certeza que uma vez que se achegar para nós partirmos o pão, os nossos olhos vão se abrir e nós vamos reconhecer efetivamente quem é o nosso Deus. Nós vamos reconhecer o nosso chamado efetivamente. Nós vamos reconhecer aquilo que nós estamos sendo impulsionados. Porque, gente, por mais que eu e você, Levi, eu e você, André, nós queiramos fazer alguma coisa, aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, ele nos impulsiona.
Ele nos impulsiona de uma forma que é impossível nós ficarmos parados. É impossível nós não queremos. É da mesma forma que você vai num restaurante, um restaurante bacana, que você prova um lanche, você chega para o André, comi um hambúrguer que você não tem ideia. Só vamos lá. Vamos lá. É a mesma coisa, só que infinitamente melhor. Aquilo que nós experimentamos por parte de Cristo é tão maravilhoso, é tão impactante, é tão gostoso de experimentar, que não tem como nós não compartilharmos com o nosso próximo, não tem como nós não queremos externar isso. A mesma forma, o sentimento que nos invade é muito bom para ficar só entre nós, é muito bom para ser só nosso apenas. Então, esse é o sentimento que tem nos motivado, esse é o sentimento que tem feito com que nós oremos a Cristo no Conexão ali e pedindo estratégia, e nós temos visto que o Senhor tem agido, e pelos olhos da fé. Eu falo pelos olhos da fé, eu vejo algo especial vindo da parte de Deus para nossa comunidade, eu vejo algo novo de Deus vindo por cada um dos ministérios. Não tô, lógico que estamos aqui nesse exato momento falando um pouco mais de conexão, mas eu vejo algo sobrenatural vindo da parte de Deus em cada um dos ministérios, trazendo sinergia, trazendo comunhão, trazendo aliança, e é através dessa visão de reino, é através dessa visão efetiva de servir, essa visão efetiva de nós nos conectarmos uns com os outros, essa visão efetiva de nós permanecermos juntos, né? A gente vai ver o agir de Deus. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer em nosso meio. O meu coração ele é ansioso nesse momento, né? Eu sou ansioso para ver aquilo que o Senhor tem feito em todas as esferas, Nós queremos crer e ver, né? Uma geração de crianças vindo loucas por Cristo, sabe, sedentas por Cristo. Nós queremos ver uma geração de adolescentes que, apesar dos pratos e das oportunidades que existem lá fora, eles entenderem que tudo isso é passageiro e o que fica mesmo é o amor de Cristo. Eu tenho anseio por ver uma juventude que já entendeu o seu papel dentro da igreja e dentro do reino de Deus, e é motivada a trabalhar, e é motivada a buscar aqueles que já inclusive já passaram por essa porta, por essa igreja, por essa comunidade. Nós temos tantos históricos, tantas histórias, tantos testemunhos de jovens que fizeram parte e que por algum motivo se distanciaram, seja da comunidade ou até de Cristo. E eu tenho certeza que nós seremos usados para resgatar, nós seremos usados para buscar esses jovens, para realmente fazer com que eles se sintam parte disso novamente, fazer parte do corpo de Cristo, porque esse é o maior desejo de Cristo. Eu tenho plena convicção do Senhor agindo no ministério de casais, nas famílias, restaurando, curando. Eu tenho plena convicção da palavra do Senhor quando diz que os mais experientes terão visão novamente. Sabe, o Ministério Reviver tem tantas experiências para compartilhar, e quando a gente escuta até os podcasts que a gente já teve aqui com o Bacarim, com a irmã Tereza, o meu coração se alegra e fica até de um certo modo meio que boquiaberto por ver aquilo que eles já viveram em Cristo, e faz com que eu tenha esperança, porque ainda existe um longo caminho pela frente. Funciona a viver mais. Você entendeu? Tenho plena convicção do Senhor agindo na parte do diaconal, na parte do corpo, no serviço, sabe? O Senhor tem muito a agir em nosso meio, e as pessoas elas têm que entender que para você servir, Andrezão, Levi, não necessariamente precisa de um cargo, de um título. Eu tenho para mim que antes de nós sermos, nós precisamos ser. Tem tantas coisas. Fazermos então, algo. Isso é aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso é aquilo que o Senhor tem para a nossa comunidade. Então, eu estou muito feliz aqui. E eu estou
a fazer parte dessa igreja, fazer parte dessa comunidade me traz uma satisfação muito grande em saber que nós estamos no caminho certo, que nós estamos rumo àquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, Levi, Andrezão, vocês são uma bênção. Que Deus continue usando vocês a cada instante, sendo referência para os jovens mais novos, para os adolescentes. Amém. E eu acho que essa sinergia de idades, de pensamentos, de ideais, de convicções, de formas de fazer, né? A palavra de Deus também fala da multiforme, né? De graça. E a gente consegue ver algumas coisas na gente. Assim como a nossa mão, né? Nós temos cada dedo de um jeito, de um formato, mas todos fazemos parte do mesmo corpo. E o Levi com o seu modo, o André com o seu modo, a Raiza, os ministérios, todo mundo trabalhando com as suas diferenças, mas todos com o mesmo propósito, sabendo que Cristo é o nosso referência, Cristo é o nosso ideal. Isso para mim é o grande impulsionador, aquilo que faz a gente a cada dia querer mais de Cristo, né? Cara, muito bom. Obrigado, gente. E, na real, eu estendo um convite. Provavelmente, você que está assistindo, cara, você ficou com um sentimento de... Uma vez chegaram em mim e falou, pô, cara, eu tava com um sentimento que eu queria estar ali na mesa, tipo, eu tava quase me sentindo excluído porque a conversa não chegava em mim, tipo, a pessoa assistindo. E eu estendo esse convite a você. Eles têm muito bem definido o que é mesa, o que é comunhão. Se você, cara, de algum modo sentiu essa mesa te tocando, eu estendo um convite para você sentar com esse casal, ouvir desse casal. Cara, perguntar suas perguntas, dividir as suas experiências. É um convite à mesa, cara. Ficou muita história pra trás, hein, pessoal? Sério, Mano, se vocês pararem pra muita conversar coisa. com eles, Daí finaliza pra gente, cara. muita coisa boa. Gente, muito obrigado. Tiaguinho, Raiza, né? A gente combinou de falar isso antes, mas vamos falar no final mesmo. É Raiza. Beleza. Porque eu já vi muita gente, cada um falando de um jeito, mas é Raiza, Mas pessoal. eu aceito, eu não percebo essas diferenças. Beleza, tudo certo. É isso aí, tá ensaiadinha essa conversa já, vocês nem sabem. Mas enfim, muito obrigado aí pela vida de vocês. Até confirmando um pouco o que o Levi falou, realmente a gente vê muito de Cristo na vida de vocês, na vida do Tiaguinho aí. Mesmo que sem se prender a títulos, mas você vivendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E é isso que vai importar, cara, sem títulos, porque a gente não via título. A gente não deve ser movido por título. A gente é movido pelo que o Espírito Santo direciona no nosso coração. E nele nós vivemos, nos movemos, existimos. E é isso, glória a Deus. Muito obrigado pela vinda de vocês, por aceitarem esse convite. Foi bom demais essa conversa. E, meu irmão, você que nos acompanhou até o final, por favor, curte esse vídeo aqui, esse joinha que tá pra cima, curte, dá um like, comenta, comenta e faz um comentário aquilo que tocou o seu coração, aquilo que o Espírito Santo falou com você, porque realmente falou muito comigo até nessa conversa, nessa gravação. E compartilha isso para os seus amigos, se você viu algo que você acha que vai engrandecer o nome de Cristo e também vai ajudar a próxima pessoa, outra pessoa, um amigo seu que também esteja passando por alguma situação que talvez tenha sido citada aqui. Manda para ele, compartilha com a sua família, com seus amigos. Manda no grupo de oração. É verdade, é verdade. Da família. E, gente, depois desse episódio, tiveram outros episódios, então se inscreve, ativa o sininho, já vê ativa as notificações para você ver aquilo que a gente está postando aí constantemente. Vai seguindo a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Portal IECP. E aquela pessoa que ela não sabe aqui da nossa igreja e ela quer vir em um culto, conta pra gente de domingo quando que acontece os cultos. Gente, culto de domingo às 9 da manhã, 16 horas e 19 horas. Se você é adolescente, fala, mano, gostei disso daqui e tal. Sábado, 17 horas. Se você já se sente um pouco mais jovem, se você se sente jovem,
18h30, aqui aos sábados também. Fica ligado aí nas nossas programações, acompanha bastante aí. E fique com Deus, esse foi mais um episódio do Falou. ICP Cast.